Então, a Equality é uma empresa de outsourcing para a área da qualidade. Através de projetos firmados e parcerias, a gente atende todas as áreas de laboratórios e indústria. E a gente tem como principal na ideia, o que a gente acredita, que capacitar as pessoas é um estímulo, né? Pois a gente acredita que a tomada de decisão de forma assertiva, ela é condicionada ao conhecimento, e por isso desenvolvemos com os nossos parceiros treinamentos de diversos segmentos, focando sempre no conhecimento dos alunos e, consequentemente, no crescimento das empresas. Então, hoje não adianta nada vocês terem um equipamento de grande, super automatizado, se vocês não tiverem alguém dentro da equipe que consiga manuseá-lo, que consiga tomar decisões assertivas e realmente trazer, né, e ter benefícios com o que vocês têm de última geração. Então, nosso objetivo, além da gestão da qualidade, é a gestão de pessoas e mesclar, né, toda esse objetivo com o que a gente, né, tem de melhor para entregar para o nosso cliente, que é qualidade e ter pessoas comprometidas com esse processo. Então, a gente tem vários serviços, né, na área da qualidade, desde treinamentos, consultoria, gestão da qualidade. Então, hoje a Equality, ela gerencia a qualidade de vários laboratórios. Então, empresas pequenas que não têm uma pessoa dedicada à qualidade, que, né, não tem uma pessoa que tem essa expertise, né, 17025, no processo de acreditação, a Equality, ela faz esse gerenciamento de forma remota, de forma híbrida, de forma presencial. Então, a nossa equipe hoje, ela tem pessoas para realizar esse gerenciamento. A gente também realiza programas de ensaio de proficiência sob demanda, estudo de viabilidade para implantar outros métodos, para implantar outras normas, outras áreas de atividades no laboratório, avaliação diagnóstica da documentação, auditoria interna e gestão de projetos. Hoje, a gente, né, além deles, dos treinamentos sob demanda de forma presencial e remota, nossas áreas assim, de treinamento na gestão da qualidade, na gestão de pessoas, área microbiológica, fisicoquímicas, emissões atmosféricas, qualidade do ar, ruído e vibração, e várias outras áreas, né, de atividade de laboratório. A Equality também realiza consultoria para a implementação de normas ISO, tanto a 17025, a 9001, as legislações da Anvisa, do MAPA, do IMA, de outros organismos, né, que têm a finalidade de fiscalização e de certificação. A Equality também realiza a implantação e manutenção de gerenciamento de todo o sistema de gestão da qualidade, que foi o que eu falei com vocês, né, anteriormente. Então, o gerenciamento fica por conta da Equality, todo o trâmite, né, de gestão de documentos, de gestão de equipamentos. A gente tem a nossa metodologia para poder trazer maior facilidade nessa implementação e manutenção do sistema de gestão da qualidade. A gente realiza a auditoria interna de acordo com a 19011, tanto na 17025, 9001 e outras normas ISO de gestão da qualidade. A gente realiza a gestão de projeto para validação de métodos analíticos. Então, a live de hoje ela vai trazer grandes insights aí para a gente poder minimizar os custos de vocês e, consequentemente, né, a gente vai ter um projeto para realizar isso a longo prazo e para que vocês tenham todos os registros e as comprovações de eficácia dessa produção de kits que o Iago vai falar com a gente hoje. A gente também realiza a elaboração e revisão de planilhas de incertezas e o desenvolvimento de metas. A Equality, então, possui profissionais com vasta experiência técnica, além de contar com vários parceiros de diferentes áreas. Então, o nosso compromisso é com a satisfação dos nossos clientes, com o crescimento dos nossos clientes. Então, a gente costuma brincar que os sonhos de vocês, né, os objetivos de vocês também se tornam os nossos. Então, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem entrar em contato com a Equality para conhecer um pouco mais dos nossos serviços, aqui está o nosso canal de atendimento, o nosso site, e a gente espera vocês também no nosso Instagram para a gente somar cada vez mais a qualidade, a parte técnica
a gente está sempre à disposição. Então, hoje a gente convidou o Iago para poder conversar com vocês um pouco mais sobre a parte de desenvolvimento de kits, de produção de kits. O Iago ele tem vasta experiência aí na área de desenvolvimento de métodos de validação. São aí mais de 10 anos de experiências, né, Iago, essa jornada. E ele vai contar para a gente um pouquinho sobre esse processo, sobre como ele identificou essa necessidade e como trouxe, né, viabilidade para o laboratório, tanto econômica quanto na atividade mesmo do laboratório, né, de tempo de execução das análises. Então, seja bem-vindo, Iago. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Essa parceria que a gente já tem alguns meses, já quase ano, né, que a gente está nesse processo. E a gente gostaria de te agradecer mais uma vez e para você contar para o pessoal como tem sido sua experiência, como foi sua experiência e como a gente pode auxiliá-los aí nessa nova ideia, né, nessa solução que você vem trazer para a gente. Então, muito boa noite, pessoal. Queria agradecer. Você está no mudo. Estou no mudo? Tá, não, desculpa. Pode falar, Iago. Então, boa noite. Eu queria agradecer, primeiramente, a Equality, né, por essa oportunidade. É sempre bom ter essa parceria com vocês e a gente conseguir agregar e passar nosso conhecimento para frente, né? Então, eu vou falar um pouco sobre a aplicação desses kits, né, na rotina de vocês, e como a Nathalie disse, né, a gente percebe essa nova tendência, essa nova jornada, visto a dificuldade que nós temos atualmente na rotina do laboratório. Às vezes o laboratório, independente se o laboratório for pequeno ou for um laboratório grande, a demanda na área, principalmente na área de físico-químico, na área de análises ambientais, ela se torna, né, necessária um aperfeiçoamento, uma facilidade no método, diminuição de volumes de insumos e etc. Então, ao longo da minha carreira, né, da minha jornada, eu percebi essa necessidade de alguns laboratórios e tentei, da melhor forma, aplicar isso na rotina do laboratório, onde nós temos métodos tradicionais, principalmente vinculados ao Standard Métodos, onde ele tem a parte colorimétrica, tem a parte espectrofotométrica de extração, mas ainda assim utiliza volumes muito grandes, ou então depende de equipamentos, onde são etapas muito onerosas e faz com que isso se torne uma demanda maior do que a necessidade do laboratório de conseguir aplicar isso na rotina propriamente dito. Então, a ideia é mostrar, né, a influência e a importância de melhorar a rotina no laboratório, trazendo facilidade no que algumas empresas bem grandes, de nomes conhecidos, começaram a aplicar os kits para venda, só que acaba que os kits que são vendidos, eles têm a facilidade técnica, eles têm a facilidade, eles têm a praticidade, mas ainda assim, financeiramente, é um valor muito alto. Então, acaba que muitos laboratórios, eles preferem realizar os métodos tradicionais viabilizando o custo. Apesar dos métodos tradicionais terem a dificuldade, terem a demanda, terem processos mais onerosos e volumes maiores, o custo operacional, o custo de compra de um kit comprado, né, ele acaba sobrepondo o valor e as dificuldades do método tradicional. Então, essa demanda, essa visão de conseguir construir, né, o kit utilizando variações, validações diferentes para se adequar à rotina do laboratório, ela foi o gap inicial que nos trouxe, né, até essa discussão, até essa visão para juntar tanto economia quanto facilidade a curto, médio e longo prazo. Então, esse é o objetivo que nós vamos mostrar hoje, e eu vou estar falando um pouco mais sobre isso, ok? Eu vou apresentar. Você quer falar alguma coisa, Nath? Ou eu posso começar a apresentar? Pessoal, então que
os nossos, o nosso chat para vocês mandarem dúvidas e perguntas durante a explicação do Iago. Então, Iago, pode começar. Aí eu só vou pedir para, se possível, você me falando comigo e me parando, porque eu não consigo visualizar a tela, por favor. Sim, Iago, eu vou te falando. A Marisol, ela levantou a mão. Marisol, você quer falar alguma coisa, reportar antes da gente iniciar? Acho que foi... Deixa eu ver se foi... Pode iniciar, então. Então, gente, eu fiz uma apresentação mais diretiva, né, para a gente não demandar muito tempo e falar as coisas que mais importam nessa questão do aprimoramento. Então, eu vou começar me apresentando, né? Meu nome é Iago, eu tenho um pouco mais de 10 anos na área de laboratorial, né, na parte focada principalmente em físico-químico, em forma geral, em cromatografia ambiental, bromatologia, e nessa caminhada, né, dentro de laboratório, já participei tanto da parte de gestão quanto da parte de bancada mesmo, e dos gargalos que a gente mais tem dentro de um laboratório é juntar a facilidade e a economia para melhorar a eficiência dentro da rotina do laboratório. Então, o aprimoramento da análise espectrofotométrica para a criação de kits personalizados, ela é interessante. Por que nós chamamos de kits personalizados? Porque não necessariamente o que está descrito no standard possa ser o caminho que vocês vão seguir para fazer um método aplicado de escala reduzida, de escala de uma estrutura mais fácil para a rotina de vocês. Pode ser que, por exemplo, nós vemos aí diversos kits de DQO, por exemplo, que são espectrofotométricos, são colorimétricos, onde eles têm faixas, né, de concentração. Então, nós temos kits A, B e C, que vão medir de 0 a 50, de 100 a 1000, de 1000 a 1500, e é possível você personalizar esses kits para vocês, onde vocês vão construir uma faixa que atenda a rotina de vocês. Por exemplo, construir um kit de 0 de LQ, né, por exemplo, 1 a 8 de LQ, e até 1000 sem ter kits fracionados. Então, isso é uma facilidade. Vocês não precisam ficar comprando kits, diversos kits para fazer a sua análise, não precisam fracionar uma análise como DQO, colorimétrica e titulométrica. Então, nós vemos aqui hoje para tentar mostrar essa possibilidade para vocês, para abrir um véu que talvez não seja tão fácil, ou então as pessoas sempre pensaram, é muito difícil ter isso na rotina, é muito difícil ter essa aplicabilidade. Então, a ideia aqui é mostrar essa possibilidade, ok? Então, tendo essa introdução, né, eu queria agradecer e dar as boas-vindas para vocês na nossa live, e o objetivo aqui, igual eu falei, é mostrar os custos-benefícios, a facilidade de vocês terem um kit personalizado, e em prol do kit comprado, ou em prol do kit da análise elemental, né, o que os métodos tradicionais nos mostram, e é tentar mostrar para vocês que essa possibilidade existe, ok? Então, aqui é para mostrar os desafios dos métodos tradicionais, né? Então, os métodos tradicionais, como a gente tem descrito em diversas metodologias, onde são métodos que normalmente nós, dentro do laboratório, não precisamos validar, e sim verificar na rotina do laboratório, nós nos encontramos com vários desafios, e alguns deles são tempo de análise, quantidade de amostra, necessidade de vidraria. Então, por exemplo, nós temos um método de cianeto, onde existe um método colorimétrico dele,
no qual nós temos que destilar uma quantidade de 200 a 500 ml de amostra para tirar os interferentes, para fazer uma extração de analito, para fazer a aplicabilidade dele na rotina. Então, nós demandamos uma quantidade excessiva de amostra, fazendo um método de destilação, de extração. Não estou falando que o método de destilação ele está inibido quando você entra na parte do método colorimétrico ou de escala reduzida, não. Mas, dependendo da matriz que nós estamos analisando, dependendo do processo e da sua gestão de controle de qualidade, é possível, em métodos, por exemplo, como fenol, como amônia, como cianeto, tirarmos essa parte de destilação, tirarmos essa parte de extração na comprovação para facilidade técnica. Por isso, então, que nós chamamos de métodos e kits personalizados, porque, mediante o tipo de matriz que você estiver analisando, mediante o tipo de rotina que você tem no laboratório, é possível desfocarmos isso e não demandar, né, essa etapa onerosa, que normalmente vai gastar ali 1, 2, 3 horas para você destilar, mais 40, 50 minutos para você fazer o processo de reação colorimétrica, para depois você ter um resultado que às vezes não apresentou o valor que você esperava. Foi uma inconsistência dentro de uma complexidade como um todo, que o método tradicional traz para a gente, né? Então, o tempo e o recurso necessário para a preparação dessa amostra, ela influencia diretamente no seu resultado, bem como a necessidade da experiência técnica. Por quê? Diferente de um método colorimétrico, por kit, seja um método, o kit comprado ou o kit propriamente feito dentro do laboratório, há necessidade de um técnico ou de uma equipe que ela tenha conhecimento prático, que ela tenha conhecimento de montar um aparelho de destilação, saber a relação de temperatura, de recuperação, o solvente que vai ser utilizado, ou então o tampão que vai ser utilizado, e entender essas regras. E isso torna, querendo ou não, o custo operacional, principalmente não financeiro, mas às vezes técnico, de tempo, muito alto. Então, para você fazer uma batelada de amônia, você gastaria aí, para ter um processo de destilação, fazer o processo de nitrogênio. Então, você tem aí muito tempo, onde, dependendo da disponibilidade de espaço que vocês têm, não é suficiente, não é rápido o suficiente, e vocês conseguem fazer uma demanda menor do que a capacidade tem, do que vocês têm de capacidade. Então, os kits colorimétricos, eles vieram, né, para tentar diminuir esse gap. E como é mais fácil fazer pelo kit, o tempo de análise se torna menor, o tempo de vidraria, o gasto e uso de vidrarias ele se torna menor, ele tenta inibir de uma maneira mais fácil, em redução de tempo, o processo analítico. Então, o desafio dos métodos tradicionais, ele vem na questão de tempo, complexibilidade, inconsistência. Por exemplo, o método de surfactantes, no qual você tem que colocar em balões funis de separação, funis de separações, e ficar lá extraindo no método de cloroformo. Isso demanda muito tempo, demanda muita vidraria. Se a extração ela não for muito boa, se os seus técnicos não tiverem compatibilidade, né, consistência na forma de extração, isso aumenta demais a variabilidade analítica. Então, esses são os desafios principais do método tradicional, né? Que os kits vieram tentar um pouco diminuir isso, para que essa complexibilidade, essa inconsistência, ela se torne menor à medida que façamos, né, analiticamente. Então, o poder do kit personalizado, ele vem como uma melhoria, né? Ele vem como uma tecnologia para flexibilizar e dar uma adaptabilidade à necessidade específica do laboratório. E o que eu quero dizer com isso? Vamos supor, nós temos o método tradicional, onde eu preciso fazer uma extração que demora muito tempo, então o meu analista, ele só consegue fazer 5, 6 amostras no dia, em balões volumétricos, na extração, em grande escala,
e isso reduz o meu tempo analítico, isso reduz a minha liberação do meu resultado. Então, uma coisa que eu poderia estar liberando no mesmo dia, eu estou gastando 1, 2, 3 dias para liberar o resultado mediante a demanda do meu analista. Então, isso para o método tradicional. Para os kits que normalmente são comprados, eles têm uma quantidade já pré-estabelecida. Então, nós temos ali kits que têm 25 amostras, né, que se fazem, vem 25 tubinhos, ou então aqueles que só são em solução, onde você faz de 100 a 150 análises. Então, ele limita também o procedimento. Lembrando que dentro dessas 25 amostras, 25 tubos, 100 tubos, 150 tubos, nós temos que separar uma quantidade para o controle de qualidade. Então, nós temos ali o branco, a matriz fortificada, a duplicata, e isso acaba se tornando um custo, visto que para o kit comprado, vocês têm que separar uma quantidade desses tubos para o controle de qualidade, dependendo da demanda, né? Então, acaba que o custo ainda fica mais elevado, porque a maioria dos kits que vem 25, 20 tubos de análise, vocês vão usar normalmente 15 para fazer uma amostra. Então, se o laboratório ele tem uma demanda maior que 20 amostras por dia, ele já tem que comprar vários kits desse para suprir a necessidade. E quando nós falamos de kits personalizados, vocês vão produzir as soluções preparadas, vão produzir os tubos mediante a sua demanda. Então, por exemplo, nós temos aqui o método de sulfato, onde pelo kit, o kit comprado ou kit personalizado, você faz uma solução que você utiliza 1 ml apenas dessa solução. Então, se eu utilizo 1 ml dessa solução e ela é meu reagente principal, o volume que eu fizer de solução, ele é mediante a quantidade de amostras que eu vou fazer. Então, se eu utilizo 1 ml e tenho 1 litro de solução, que vou ser estável, então eu tenho 1000 análises que eu possa fazer, já contando com o controle de qualidade. Então, isso flexibiliza e cria uma adaptação à rotina do laboratório. Então, o volume das minhas soluções, a quantidade que eu vou fazer de soluções, ela vai depender diretamente da minha rotina. Então, o laboratório sabe a quantidade de amostra média que entra, ele sabe a quantidade mensal que ele tem. Então, o custo disso vai ficar muito menor quando você faz o seu kit personalizado, porque o laboratório já tem os reagentes, já faz parte do processo analítico dele. Então, se ele está querendo sair do método tradicional e ir para o método do kit, o que vai aumentar ali é o gasto financeiro em prol do tempo e de insumo. Então, quando eu proponho um kit personalizado, eu estou alinhando as duas situações, a diminuição do tempo com a diminuição de custo, entendeu? A padronização desse processo, ele se torna mais confiável porque é uma escala reduzida, vocês conseguem ter o processo, entender o que vocês estão mexendo, entender os reagentes que nós estamos utilizando. Então, quando nós falamos de um kit comprado, a maioria deles é colocar 2 gotas do reagente A na sua solução. Então, não se sabe qual que é o reagente que está utilizando. Então, não sabe o nível, se eu consigo alterar isso, se eu consigo mudar minha matriz. Então, quando nós falamos de kits personalizados e para padronização de processos, então nós podemos adaptá-lo mediante a matriz que nós estamos utilizando. Então, se eu estou utilizando para água potável, para efluente não doméstico, para suinocultura, então nós podemos adaptar esse processo para matriz que nós estamos analisando. E nós não precisamos limitar necessariamente para amostras de águas e efluentes. Nós temos ali, por exemplo, nas análises bromatológicas, nitrito e nitrato, colesterol, nós temos flavonoides, que, dependendo da extração, querendo ou não a extração de materiais orgânicos, alimentos, infelizmente, nessa parte, não tem como você reduzir diretamente o custo, o processo analítico. Mas o processo de leitura, é possível você utilizar uma matriz, o seu kit de nitrato e nitrito para água, para você fazer nitrato e nitrito em alimento. Então,
você personalizaria seu kit para a área da bromatologia. Então, aumenta o escopo, aumenta a percepção que o método tem, fora a redução de tempo e o preparo da análise. Porque no momento que, visando o método tradicional, no momento que eu tenho que fazer aquela quantidade de reagentes, ou eu tenho que colocar isso para um volume maior, eu acabo gastando mais reagente e diminuindo a vida útil dele. Então, quando nós temos os kits preparados, dependendo do parâmetro que você está fazendo, os kits, eles têm estabilidade, então você pode gastar eles 1, 2, 3, 4 semanas e ele ter quantidade suficiente para ser passado na rotina. Eu estarei mentindo para vocês que são todas as análises, são todos os parâmetros que têm essa estabilidade. Mas isso eu não falo de todos os reagentes. Então, na hora que o laboratório ele monta o kit, ele personaliza o kit internamente, ainda assim, o tempo de preparo das soluções, ele ainda fica mais fácil visualizando e comparando com o custo-benefício de um kit comprado. Então, vamos pegar o exemplo do kit de sulfato. Nós temos ali um kit de sulfato que, numa pesquisa de mercado em geral, ele fica ali entre 800, 900 até R$1.000 para fazer 100 amostras. Então, se eu estou te falando que o método que eu consigo, né, dentro de um laboratório, fazer um kit com uma solução que eu vou gastar em ml, então eu consigo fazer 1.000 amostras sem gastar esses R$1.000, 10 minutos, 5 minutos a mais no meu processo para preparar uma solução, preparar um tubo, ele se torna ínfimo no custo operacional e no custo final da minha análise. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês na questão do kit personalizado. Visando, né, a diferença entre o kit personalizado e o kit comprado, né? Nós temos aqui uma comparação de kit comercial para o kit personalizado criado internamente. Então, nós temos algumas vantagens nisso, que é a seleção dos reagentes de alta qualidade. Então, o kit comprado, ele tem a obrigatoriedade, ou então a demanda para estabilidade, para processo e garantia dos fornecedores, uns reagentes de alta qualidade, o que faz com que o preço do kit aumente. E, às vezes, para determinados parâmetros, para determinados métodos, vocês não precisam de reagentes de alta qualidade. Os reagentes PAs que nós compramos, né, que são mais baratos, eles podem servir da mesma forma. Você vai conseguir comprovar isso com padrão, controle de qualidade, com matriz, com duplicata e etc. Então, esse tipo de custo, ele diminui. Então, nós também temos os ajustes das concentrações conforme a demanda. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, nós temos que comprar kits diferentes, apesar de ser o mesmo analito, usando o exemplo, por exemplo, de surfactantes. Eu tenho concentrações que são muito baixas e concentrações que são muito altas. Então, eu tenho que comprar kits diferentes para fazer esse tipo de concentração. E isso aumenta o custo do meu da minha análise. Com o kit personalizado, você sabe a proporção dos reagentes, você sabe o processo analítico que eles vão ter. Então, você consegue fazer ponderações e concentrações mediante a sua demanda. Então, às vezes, eu tenho um efluente que tem uma demanda de um valor máximo permitido de um VMP mais alto, então eu não preciso de um LQ muito baixo, então eu posso dimensionar o meu kit para aquele tipo de concentração. Ou então, eu estou mexendo com uma análise de água, onde o limite de quantificação é muito baixo, eu ajusto os meus reagentes, ajusto os meus kits para esse tipo de concentração, de limites que eu necessito. Então, é possível fazer esses ajustes sem ter um alto custo, sem ter uma alta demanda. E a personalização de protocolos para a otimização desses resultados. O que eu quero dizer nessa parte, né? Pode parecer um ponto negativo nós termos que fazer um processo de validação e verificação para os kits personalizados. Por quê? Porque você está saindo do método tradicional, do método normalizado, para ter adaptabilidade do seu método próprio.
E o que eu quero dizer com isso? Então, vamos lá. Toda alteração que o Standard Methods tem, se você segue copiado e colado do Standard Methods, você é obrigado a ter a verificação do método. Todo método normalizado tem que ser verificado. Então, eu tenho que andar com a tendência do meu standard. Então, nós tivemos a mudança do Standard Methods 23ª edição para o 24ª. Alguns métodos, grande parte dele, não teve alteração técnica, mas os laboratórios eles têm a necessidade de comprar o Standard Methods para ter ele dentro do laboratório, para fazer essa comparação técnica. Quando você tem o seu método propriamente dito, você tem o seu método validado, ele é um método seu, é do seu laboratório, você validou ele. Você quer aperfeiçoar ele, fazer alguma alteração, desviar ele propriamente dito do que está no standard, é possível, desde que você comprove, através de uma validação, através dos seus controles de qualidade, para uma possível auditoria, para uma futura auditoria, vocês vão estar resguardados pela validação do processo de vocês, porque é um método funcional. É a mesma coisa que a empresa que vende o kit no qual vocês compram, ela tem que fazer. E quando esse kit chega no laboratório de vocês, vocês também têm que fazer uma verificação desse kit. Entendeu? Então, é um processo de um protocolo mais otimizado para os resultados. Vocês conseguem ter registro técnico, respaldo técnico, mediante as matrizes que vocês utilizam para fazer isso na rotina de vocês. Isso, pode parecer um ponto negativo a curto prazo, mas a longo prazo, a economia que nós geramos em gestão documental, em compra de manuais de referência, em compra de kit, vai gerar uma economia financeira e mental de sempre estar se adequando ao processo muito menor. Então, isso é um gap que o laboratório ele tem que pensar na hora de querer personalizar o seu kit, na hora de querer comprar o kit, na hora de querer sair do método tradicional para o método de kit. Então, é uma coisa que eu trago até como um alerta para vocês. Não é um processo fácil, mas é um processo que vale a pena a curto, médio e longo prazo, mediante a que ponto de vista vocês vão estar avaliando, ok? Então, igual eu estava falando para vocês, na questão de análise de custo e eficiência, a avaliação, né, do custo entre a abordagem tradicional, o kit comprado e o kit feito, kit personalizado, ele tem ali, né, a questão de gerar essa diminuição dos gastos e, ao médio e longo prazo, diminuir a necessidade de você ter vários analistas, ou várias vidrarias, ou vários sistemas de preparo para as matrizes que vocês utilizam. Então, a ideia dessa abordagem é fazer essa diminuição dentro da rotina de vocês, é fazer essa diminuição dentro do processo analítico propriamente dito. Então, comparando, né, a questão do kit comprado pelo kit feito, então vamos fazer uma avaliação geral. Então, nós temos ali um kit de 100 amostras de sulfato, que custa em torno de 900 a R$1.000. Isso, se você tiver 100 amostras por mês. Se você tiver mais amostras por mês, você vai gastar aí R$2.000, R$3.000 pelo kit. Então, quando nós falamos de um kit comprado, então vamos destrinchar, né, quais são os reagentes que eu gasto, propriamente dito, para fazer um kit personalizado de sulfato. Então, nós temos cloreto de sódio, cloreto de bário, ácido clorídrico, álcool etílico e glicerol. Nós temos 5 reagentes, que um dos mais caros, vamos falar que é a glicerina, que custa R$60, R$70. Se a gente for avaliar o custo de todos esses reagentes, ele não fica nem R$200, entendeu? Sendo que, quando você não vai usar todos os reagentes por inteiro, vocês vão fracionar esses reagentes. Então, o custo operacional da sua análise, mediante a sua demanda, ele vai ser muito menor. Uma análise não vai custar R$1 para o laboratório. Aí,
o preço pode variar mediante ao que vocês já tinham de custo dentro do laboratório. O que seria o custo? O seu analista, que você não teria opção em nenhum desses métodos de mudar. Seria as vidrarias que você já tem presente no seu laboratório, que vocês já tinham e vão ter que comprar para outras análises. Então, esses reagentes, a maioria deles já fazem parte do processo analítico de vocês. Então, o custo operacional disso, ele vai ser mínimo. Então, a economia que você tem, nós estamos saindo de R$1.000, R$2.000 no mês para 160, para 180, R$200, se eu for gastar 1 litro de ácido clorídrico, 1 litro de glicerol, 500 a 1 quilo, 500 a 1 quilo 500 gramas a 1 quilo de cloreto de sódio, cloreto de bário, sendo que nós não gastamos isso. Então, o Standard Métodos te propõe 50 ml, 100 ml de amostra com agitação, para 50, 100 ml de reagente. Eu estou falando de 5 ml de amostra para 1 ml de reagente. Quanto que isso rende no mês, 2 meses, 3 meses? Então, a economia, esses R$200 que você gastou, ele não vai ser para somente aquele mês, ele vai começar a se estender. E provavelmente esses reagentes, vocês utilizarão eles para outros parâmetros. Então, o preço disso vai se diluir entre os outros parâmetros. Ou seja, o custo operacional o custo do kit personalizado, ele vai ser simplesmente do seu funcionário. Entendeu? Então, quando nós falamos dessa eficiência, dessa análise de custo que nós temos, lógico, isso vai ser personalizado para cada laboratório, para a demanda de cada laboratório. Então, isso gera uma economia gigantesca na realidade de vocês. Então, nós temos, por exemplo, kits de DQO, que propõe uma faixa, um kit de DQO que tem 150 análises, ele custa aí R$1.500. R$1.500. Se você prepara esse kit para vocês, ele não sai a R$100, R$200. O kit com a quantidade de análises que você quer fazer, porque nós estamos avaliando os reagentes, não o kit preparado. Então, a economia é muito grande. É muito grande. Você está pegando mais reagentes, mais amostras com um custo reduzido, porque os reagentes não vão gastar o que o kit que você compra, seja ele Merck, Lovibond, Carvalhais e por aí vai, que tem os custos deles, tem os valores deles, mas um kit que não vai custar menos que R$500, R$600 para fazer 20, 30, 50 amostras. E um laboratório, normalmente, para querer sair do método tradicional e ir para essa parte dos kits, ele não vai receber menos do que 50, de 20 a 50 amostras no mês. Então, isso que o gestor do laboratório, o responsável, os analistas que vêm, tem que pensar tanto em custo operacional quanto facilidade técnica. Hoje, a maioria das pessoas não quer ficar enchendo a bancada de funil de separação para extrair uns surfactantes, sendo que você pode extrair em escala reduzida. Você pode pegar 3 ml de amostra, fazer uma extração na mão, com um tubinho, e fazer uma análise no espectrofotômetro. Então, esse é um processo que tem que ser avaliado pela demanda, pela gestão do laboratório, para ver os prós e os contras de participar do processo de validação, participar do processo de verificação e começar a produzir esse kit. É uma visão de curto, médio e longo prazo, mediante as avaliações que vão ser feitas. Então, com isso, eu faço essa demonstração para vocês, né, de diferença de um kit comprado, de um kit tradicional, de um método tradicional, mediante a visão do laboratório, a aplicação desse laboratório na rotina de gestão, da amplitude, né, da amplitude que nós temos, mediante a diferentes matrizes que nós podemos aplicar, cada um com as suas diversidades, dentro da personalização do kit. Então, se hoje vocês trabalham com a matriz A
amanhã vocês querem a matriz B, não existe essa situação mais de você entrar em contato com o fornecedor, ver se o fornecedor vai ao seu laboratório, escuta várias propostas para ver se o kit tem aqui disponível de pronta entrega, vai ter aqui no Brasil, se ele não vai ter que ser exportado. Não, vocês vão conseguir dimensionar esse kit e fazer os testes, porque vocês vão saber o que vocês estão mexendo. E isso é um upgrade no sistema do laboratório, sempre visando a escala reduzida, escala de tempo e escala de custo. Então, isso é uma visão. E isso é a personalidade do curso, do kit. É o que o kit traz para o seu laboratório específico. Então, tem como melhorar financeiramente, melhorar tecnicamente e melhorar em análise. Eu, por experiência própria, eu já fiz isso em alguns laboratórios, os kits já foram auditados, já passaram pela 17, então já tem selo de aprovação, então é funcional e o laboratório utiliza esses kits até hoje, gera essa economia. Eu falo que eu vi um laboratório que ele gastava 16 mil por mês para fazer amônio e nitrogênio amoniacal. Esse custo por mês foi reduzido para R$600. R$600. Então, eu saí de 16 mil para R$600. Lógico, é R$600 por causa da alta demanda que ele tem dentro do processo de nitrogênio amoniacal e amônio, mas a diferença financeira dessa mudança que teve, ela é estrondosa. Então, se a gente for avaliar, vocês devem avaliar, visualizem o custo operacional de vocês mediante a quantidade de amostra que entra no laboratório de vocês e vejam se vale a pena continuar no método tradicional, pelo método do kit comprado e desse kit comprado pelo método do kit personalizado para vocês. A diferença de avaliação, a diferença de aplicação, ela é muito grande, ok? Então, a conclusão que nós temos aqui é que a criação dos kits personalizados ela é uma estratégia altamente eficiente para superar alguns desafios dos métodos tradicionais, em questão de custo, em questão de tempo, em questão de vidraria, em questão de estratégia, de extração, destilação, processos que demandam muito tempo, muitas vidrarias, volumes muito altos, e isso vai depender da sua matriz. Você vai sair da caixa de estou mexendo no método normalizado e estruturar ele para a rotina de vocês, para a matriz de vocês. É uma personalização do método. E também comparando, né, com os métodos comprados em massa, onde nós temos uma quantidade específica de análise, nós temos uma quantidade específica de tubos, nós temos uma quantidade específica de reagentes, onde as empresas que criam esses kits vendem eles por altos preços em prol do tempo menor da análise, ok? Então, a proposta, né, que nós estamos colocando para vocês é a questão da junção de eficiência de tempo, eficiência de custo, onde nós temos essa diminuição, fazendo o laboratório trabalhar mais fácil e tendo menos gasto de reagente, tendo menos gasto de pessoas, diminuindo o tempo analítico de processo. Então, o analista ele consegue fazer mais de um kit ao mesmo tempo. Então, a demanda analítica dele durante o dia de trabalho, ela aumenta. Então, ele consegue fazer mais análises ao longo desse processo. Então, muitos laboratórios, principalmente ambiental, onde recebe efluente, tem ali, no mínimo, no efluente que recebe, surfactantes, sulfato, nitrito, surfactante, sulfato, DQO, amônio, nitrogênio amoniacal, fenol. Esses 6 são os que normalmente recebe quando você mexe em efluente. Todos esses 6 é possível você fazer um kit. É possível vocês aplicarem ele na rotina de vocês, personalizando para a estratégia que vocês utilizam. Para quem mexe com água, tá ali sulfato, cloreto, nitrito, nitrato, cloro, também são métodos que é possível transformar em kit, é possível aplicar isso dentro do laboratório, sem muita complexidade, sem muita dificuldade,
Então, é possível fazer esses tipos de mudanças, é possível fazer esse tipo de melhoria, gerando a economia que a maioria dos laboratórios precisa na rotina de vocês, ok? Essa foi a apresentação, tá, gente? Vou parar aqui. Uma excelente explicação, né? Uma excelente exemplificação do quanto vocês podem reduzir os custos de vocês, né? Da viabilidade mesmo de aplicar isso no laboratório. Eu acho que fica muito claro quando a gente percebe que a validação em si, ela é uma verificação com alguns outros critérios, né, Iago? Que você já faz isso na sua rotina e que, na verdade, só precisa de ter esses registros, esses dados documentados e ter um relatório para vocês atenderem, né, as exigências tanto do Inmetro, da SEGECRE, e também para vocês terem uma confiança no resultado de vocês. Então, assim, eu acho que o Iago deixou muito claro que trazer essa solução para dentro do laboratório, ele não vai trazer mais custos, desprender mais tempo da equipe, mas que vocês já têm isso, já tem intrínseco a realização das atividades de vocês, toda essa formatação, toda essa logística. Essa logística, e só precisa realmente que vocês entendam que o processo que vocês já executam, já tem, ele vai virar registros, vai virar dados para poder evidenciar, né, a garantia da validade dos resultados, para evidenciar a comparação aí entre um resultado e o outro por kit personalizado. Então, assim, é realmente um grande benefício para o laboratório enxergar isso como uma oportunidade de melhoria e implantar isso, né, trazer isso como uma nova solução aí para a lucratividade, porque a gente sabe que as análises elas são muito caras, o custo operacional é muito caro, o tempo de execução das análises ele é muito grande, e acho que isso é realmente uma abordagem muito viável para os laboratórios que realizam essas análises, sem contar nesse processo de extensão de áreas de atividades, de aplicabilidade para outras matrizes, para vocês conseguirem, talvez, é o que a gente sempre fala, entender o que está acontecendo, entender todo o processo de execução da análise, a finalidade de cada edição, de cada etapa, para ter uma tomada de decisão, para poder ter uma análise crítica do resultado, e aí, vocês conseguirem fazer isso com mais clareza, com mais confiança. Eu acho que a gente tem de partir desse princípio mesmo. Eu vou deixar aqui, o microfone assim aberto, quem quiser falar, quem quiser trazer sua experiência ou fazer alguma pergunta, a gente, está deixando agora liberado para vocês. E o melhor, né, Nath? É possível acreditar esses métodos. Sim. Sem muitos problemas, né, Iago? Sem muitos problemas. Alguém já realiza, já faz isso no laboratório, já teve esse insight, já teve essa ideia, já tentou implantar e não conseguiu, enfim. A gente quer realmente trazer essa discussão, trazer, não só a experiência do Iago, mas a experiência de vocês também. Eu acho que isso é primordial, para o nosso processo aí de soluções. Franciele, pode falar. Pode abrir o microfone. Esse kit, ele tem para proteína bruta em farelo e ração? Então, eu já acompanhei, um processo para tentar fazer essa melhoria, onde você utiliza o processo da degradação da matéria orgânica da proteína e faz a leitura espectrofotométrica em kit de amônia. Então, é possível, sim, ter esse processo de destruição da matéria e não precisar de destilador de nitrogênio, não precisar fazer a destilação, a titulação e partir direto para a parte colorimétrica. Ou seja, normalmente as pessoas gastam aí um dia inteiro
fazer todo o processo de queima da matéria orgânica, destilação de nitrogênio e titulação, esse processo se resume agora em 1h30, onde você quebra a matéria orgânica, tira uma alíquota e faz a análise colorimetricamente. Então, é possível, sim, fazer isso para proteína. Ah, que bom. E para o escopo de biodiesel, tem algum kit? Desculpa, acho que falhou, não entendi. Cortou, Franciele. E para biodiesel, tem algum kit? Para biodiesel, em qual sentido? Em que análise você está querendo? Qual parâmetro é? Então, todos do escopo disponível da ANP para qualquer ensaio. A maioria dos ensaios para biodiesel, eles seriam para hidrocarbonetos, né? Hidrocarbonetos já é mais vinculado à cromatografia. Então, talvez, para ser personalizado, a gente teria que visualizar essa necessidade, esse parâmetro que você está de interesse, para aplicar ele na rotina de vocês, entendeu? Aí teria que ver no processo de demanda. Então, sem saber qual parâmetro específico, eu não sei te falar se existe um kit específico para isso, ok? Teríamos de Ok, dar obrigada. uma avaliada, mas assim, Franciele, manda para a gente uma mensagem com seu escopo, a gente, né, a gente avalia também internamente aqui com o Iago, para a gente dar um parecer melhor sobre essa matriz, né, sobre essa área de atividade. Certinho, então. Obrigada. Obrigada a você pela participação. Mais alguém? Pessoal, então, assim, o nosso objetivo hoje da live era levantar essa discussão, levantar essa solução que acho que é super viável para vários laboratórios, né, para várias áreas. A gente fica à disposição para conversarmos, para, né, alinharmos mais demandas em relação a isso. Eu acho que o que tem que ficar muito claro, Daniele, pode falar, Daniele. A Daniele está entrando, desculpa. Acho que a gente tem que deixar muito claro que o processo, né, de verificação, né, do método e de validação do procedimento de vocês, ele é muito, né, parecido. Então, assim, o tempo que vocês vão desprender, ele já é feito no laboratório, né? Vocês já têm isso nas análises, na execução das atividades. Então, acho que é realmente entender qual que é o objetivo de vocês, onde vocês querem chegar, qual que é né, a lucratividade do laboratório, e aí verificar a viabilidade disso mesmo. De antemão, a gente já, né, tem vários casos de sucesso, né, cases de sucesso mesmo, principalmente aí com o Iago nesses 10 anos de experiência, e a gente trouxe para vocês para poder levantar essa questão e, né, e posteriormente conversarmos mais. A gente fica à disposição, os canais da Equad estão abertos para a gente discutir, para a gente conversar, para a gente entender o processo de vocês. Claro que a gente tem muita experiência aqui junto com o Iago na área de água, de alimentos, tem várias outras matrizes que a gente teria que verificar, que a gente teria que fazer um estudo mesmo, inclusive de legislações e de normas pertinentes, mas são questões que elas, né, são discutidas mesmo. Acho que o objetivo nosso aqui hoje é realmente esse. O Jarbas perguntou assim, quais são possíveis para a água? Iago, realmente alguns são bastante morosos, trabalho com água e efluentes. O Iago Sim. falou 6 aí, né, Iago? 6 parâmetros. Na verdade, é possível ter mais. Por exemplo, nós temos fenol, sulfeto, sulfatos, surfactantes, DQO, amônia, nitrogênio amoniacal, nitrato, nitrito, cloreto. Então, nós temos aí, para água, para efluente, muita coisa. Fora as bases nitrogenadas, nitrogênio orgânico, nitrogênio total, que é possível fazer essa adaptabilidade. Os processos realmente são morosos. Se a gente for olhar o método tradicional, onde ele pede para fazer destilação, onde ele pede para pegar o fenol, por exemplo, e extrair com a 4-aminoantiperina, é possível você usar meio ml, é possível você usar 5 ml de amostra. Nenhum dos kits
tirando, por exemplo, alguns kits que eles são com pouca concentração, por exemplo, cianeto, que normalmente tem pouco, você não precisa usar mais de 20 ml de amostra. E, pelo que eu lembro, o cianeto é o único que se usa 20 ml de amostra. A maioria deles usa de 5 ml para baixo. E é possível ter isso. Então, você modifica os laboratórios que fazem coleta, né? Modifica até o processo de coleta do laboratório. Eu já vi laboratório sair de 1 litro de amostra para um vial de 20 ml e ainda guardar para conta-prova. Então, é possível, viu, Jarbas, ter outras metodologias, aumentar o escopo, e a ideia e a proposta disso é vocês até influenciarem a gente a continuar pesquisando, a montar mais kits para vocês, dependendo da demanda de vocês, né, visando que vocês passarem para a gente, e ter essa facilidade e essa abrangência dentro do laboratório de vocês, ok? Seja para água efluente, suinocultura, efluente bruto, efluente tratado, efluente industrial, eu já mexi e já vi com todas essas matrizes, mediante a kit, ok? Ficou respondido, Jarbas? Ah, que ótimo. Pessoal, então eu gostaria de agradecer vocês pela participação. Acho que o nosso objetivo ele foi alcançado da gente discutir um pouco, levantar essa oportunidade de trazer a produção de kits para a redução né, de custos e de tempo no laboratório e, consequentemente, aumentar a lucratividade em cada análise. A gente aguarda vocês para a gente conversar mais sobre essa oportunidade, sobre essa possibilidade. Vou deixar nossos contatos para que vocês, né, entrem, conversem e discutam com a gente sobre essa grande solução que pode, né, ser aplicada no laboratório de vocês. De antemão, eu já agradeço muito o Iago pela participação. Mais uma vez, né, Iago, por essa parceria. E agradeço vocês por participarem dessa live conosco. Um abraço e eu queria tirar uma foto com todo mundo para a gente postar nas nossas redes sociais. Se vocês quiserem abrir a câmera. Vamos lá? Iago, se você quiser colocar só a primeira parte da apresentação para a gente tirar a foto. Quem quiser abrir a câmera, pessoal, fica à vontade. Aqui você deu o print aí? Pessoal, então vamos lá? 1, 2, 3 e X. Obrigada, Iago. Obrigada, pessoal. Boa noite. Aguardo vocês, tá? No nosso Instagram, no nosso site. Tem todos os nossos canais de atendimento para a gente poder implantar e melhorar os processos de vocês. Boa noite. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.